Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e esse é mais um conteúdo especial para você. E esse conteúdo é um conteúdo muito especial porque eu recebi um comentário, um pedido, uma pergunta lá na fanpage do Agrotalento no Facebook e eu tô aqui para gravando esse vídeo e gravando esse conteúdo que você pode estar assistindo em vídeo ou em áudio, o que seja, mas é uma resposta de uma pergunta de uma pessoa que acompanha o Agrotalento e a pergunta é: como eu faço para me destacar quando eu estiver, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa dinâmica de emprego, né? Tem várias empresas grandes que usam esse esquema de dinâmica de grupo. E o que eu vou te explicar aqui, além de servir muito bem para isso, também pode servir para quando você estiver vendendo, quando você estiver apresentando, quando você estiver vendendo sua consultoria, quando você estiver procurando se posicionar no mercado de diversas formas. E primeira coisa que eu quero te dizer, né, eu estou com o meu caderno do Agrotalento aqui, com as coisas anotadas, com sacadas e com dicas para te passar. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: como que eu penso na grande maioria das situações. Funciona para isso, mas funciona para muitas áreas. A gente às vezes tende a olhar uma situação como se fosse uma fotografia, né, como se fosse uma coisa isolada, mas na verdade não é. Né? Na verdade é uma sequência de coisas que acontecem. Então você está indo numa entrevista ou numa dinâmica e você acha que aquilo é que vai definir, mas eu quero que você olhe de uma forma um pouco mais ampla. Como assim? Dá 2 passos para trás e olhe a situação e entende a situação e veja que o processo seletivo, na verdade, ele começou lá atrás. Né? Às vezes eu brinco, por exemplo: Miguel, você demora quanto tempo para preparar uma palestra? E eu brinco o seguinte: eu demoro umas 2 horas e 37 anos, que é a minha idade hoje. Né? Então, na verdade, eu gasto talvez meia hora, 1 hora, 2 horas, 10 horas para preparar uma palestra, uma aula, depende do assunto, depende de quão já está na minha cabeça, já está pronto aquilo, mas na verdade eu demoro toda a minha experiência, todo o meu trabalho, toda a minha jornada profissional foi o que me trouxe até aqui. Então, quando você estiver indo para uma entrevista de emprego, para uma dinâmica, para uma apresentação de vendas, lembra que na verdade não é aquilo que está acontecendo ali, é toda a jornada, toda a história que você tem. Talvez você está vendo esse conteúdo aqui pela primeira vez e nunca me viu na vida, né? Mas tem gente que já me conhece há mais de 15 anos, da minha trajetória profissional, da minha trajetória pessoal, das coisas que eu faço, do Beef Point, do Agrotalento, dos alunos do Agrotalento, dos sucessos que os alunos do Agrotalento têm. E é isso que vai construir quem é você, qual que é a sua imagem, qual que é a sua marca, qual que é a sua reputação, qual que é a sua credibilidade, qual que são os resultados que você tem para trazer. Então pensa num fluxo, pensa num processo, dá 2 passos para trás e olha o que você está fazendo de um jeito bom, positivo e que pode te beneficiar. Então, assim, eu quero que você olhe cada situação, aprenda a olhar qualquer situação de desafio da sua vida não como uma foto, mas como um filme, né? Que acontece uma série de coisas, que tem uma sequência de coisas acontecendo e às vezes você fala assim: puxa, fui mal nessa situação aqui, e aí você tenta estudar aquela situação, mas na verdade você tem que estudar o que aconteceu na semana passada, no mês passado, no ano passado, né? Nesse processo, nesse fluxo, nesse ciclo, né? E além disso, quando você estiver numa dinâmica, numa entrevista, numa apresentação de vendas, você tem que se perguntar: o que te faz diferente? Né? O que te faz especial? Qual que é a sua marca? Né? O que você traz que só você tem? Né? Inclusive eu tenho um amigo que foi participar de um processo seletivo muito difícil, que era para ser o gerente geral de uma empresa americana no Brasil, e ele tinha um inglês muito ruim naquele momento. E o que ele fez? Ele preparou um plano de trabalho para a empresa no Brasil antes de ser contratado. Então a reunião, que era uma entrevista, ele já conduziu a reunião como se fosse uma reunião de trabalho com o chefe dele, quando ele já tivesse contratado. O que aconteceu? Ele foi contratado, porque ele foi diferente, ele foi além, ele pensou de uma forma mais ampla, ele surpreendeu, ele mostrou que ele não estava de brincadeira, ele mostrou que ele era sério, ele mostrou que ele já estava contratado, tanto que ele já estava trabalhando na empresa, já estava gerando valor para a empresa. Na entrevista de emprego, ele gerou valor para a empresa. Tem um primo meu que tem uma história muito bacana, que ele estava fazendo um processo seletivo numa empresa e a empresa estava buscando pessoas para uma determinada área. E aí ele fez um baita estudo
sobre aquela área, sobre aquele tema. E ele levou lá, quando as pessoas perguntaram, ele falou, não, eu já fiz isso, tem isso, tem esse material aqui, tá? Os caras, pô, nossa, esse cara aqui é assim, é muito mais do que o que a gente estava esperando para contratar para aquela função. Porque ele foi além, ele buscou, ele realmente andou, o que o americano fala, né? A milha a mais. Ele foi, deu um passo além, ele se esforçou mais. E é isso que faz a diferença. Uma outra coisa, em qualquer dinâmica social, né, de relacionamento, de interação, a sua energia, a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vontade, isso faz muita diferença. Então, traga o seu melhor, né, na sua energia, sua alegria, o jeito que você fala, né, esteja realmente vivo, né? Não seja diferente do que você é, mas seja você mesmo na sua melhor forma. A gente fala muito isso no Agrotalento, a gente trata isso. Tem dia que você está desanimado, está com energia baixa e está meio fraco e tal. Tem dia que você está vibrando, que você está com força e você está potente para fazer o que for preciso. Vá para essas decisões importantes, para esses momentos importantes desse jeito. Na verdade, vá sempre desse jeito. Todo dia é dia de final de campeonato. Então, todo dia procura fazer a diferença de uma determinada forma. Uma outra dica para você, pequeno detalhe, mas que faz muita diferença, como você trata os outros. Né? Às vezes você vai tratar a recepcionista do prédio, o porteiro, uma pessoa que às vezes não tem tanta influência. Esses detalhes muitas vezes não passam despercebidos, e isso faz toda a diferença. Inclusive, algumas empresas olham, na verdade, esse tipo de coisa. Né? A Disney, por exemplo, que é uma empresa que preza muito pelo atendimento, pelo cuidado com as pessoas, eles são famosos por olhar esses detalhes de como o candidato bam trata uma pessoa simples, e isso influencia demais na hora deles contratarem. Então fica aqui a minha sugestão para você: quando você pensar em qualquer processo que você tem que se apresentar, que você tem que se vender, que você tem que convencer, que você tem que persuadir, pensa num fluxo, pensa num filme e não numa fotografia. E pensa em como você pode se diferenciar, em como você pode ser especial, em como você pode marcar presença de uma forma positiva, inteligente, agradável e presente, e realmente vivo, realmente ali. Né? Isso serve para qualquer coisa, para seleção de emprego, para entrevista, para vendas, para apresentação, para venda de consultoria, para defesa de tese, de mestrado, para qualquer coisa. Bom, essa é mais uma sacada do Agrotalento. Eu espero que você tenha gostado. Né? E eu quero te convidar a comentar aqui embaixo, né? E deixar sua sugestão, seu comentário, sua pergunta, sua ideia de uma nova sacada. Também quero te convidar a marcar nos comentários uma pessoa, um amigo seu que pode se beneficiar desse conteúdo. E terceiro, quero te convidar a compartilhar esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo, né? Dá um compartilhar aí na sua rede, leva valor, gera valor para mais pessoas. E quando você compartilhar, se você quiser fazer de uma forma legal, compartilha já dizendo qual é a sua sacada, qual que foi a coisa que você aprendeu, o que ficou para você, o que você mais gostou desse material, se você quiser ir além e se tornar cada vez uma pessoa melhor. Eu sou o Miguel Cavalcante, né, e esse é o Agrotalento. Esse é um dos conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza. A gente produz muito conteúdo gratuito e a gente também tem uma turma fechada de alunos do Agrotalento. Na verdade, tem várias turmas e em algum momento a gente vai abrir as vagas para a próxima turma, tá bom? Obrigado, um abraço e sucesso para você na sua entrevista, na sua apresentação, na sua reunião de vendas. E esteja presente, esteja focado, seja você mesmo na sua melhor forma e lembre-se de pensar como um fluxo, como um processo e não apenas como uma fotografia. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.